Quero até aproveitar o ensejo, incluir nesta oração agora o seu Pedro, que teve um princípio de infarto, o Roberto, da Andresa, e tantos quantos estão agora nos assistindo, impossibilitados, é claro, de estar aqui conosco, mas eu quero unir a minha fé com a igreja para nós fazermos aqui um breve momento de oração. Amém? Glória a Deus. Encurve a cabeça de vocês, aí mesmo no lugar onde vocês estão. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, que nos deu graça e poder de nos tornarmos filhos de Deus, como de fato nos tornamos. Mas há ainda aqueles que não se tornaram. Mas nós profetizamos. Assim como Ezequiel, o Senhor disse a ele para profetizar sobre aqueles ossos secos. E na medida que Ezequiel profetizava, aqueles ossos secos foram revivendo, ganhando nervos, tendões, músculos, células, sangue, alma e espírito, e reviveram. Então nós profetizamos, primeiramente, aqueles que nos assistem, e também aqui os presentes, aqueles que estão conosco, que são novatos, que são iniciantes, que são neófitos na fé, provindos até de várias religiões, mas que também sejam revividos, que sejam ressuscitados no Espírito, pela obra consumada da cruz. Pai, nós declaramos cura física também sobre a vida do seu Pedro, e que todas essas sequelas do derrame sejam repreendidas, e que ele possa, num curto espaço de tempo, milagrosamente ter a sua recuperação. Assim também como Roberto, ao qual nós estivemos lá hoje, profetizando sobre a vida dele. E juntamente com a igreja nós profetizamos mais uma vez vida, saúde, restauração, regeneração, e declaramos a degeneração da doença degenerativa. Não é o Roberto que vai se degenerar, e sim a doença que está sendo degenerada e ele regenerado pela fé, em nome de Jesus. E todos que nos assistem, que estão com dores no corpo, tumores, cânceres, que estão doentes, enfermas, nós declaramos a cura sobre essas pessoas que estão agora em qualquer lugar e que nos assistem. E assim nós declaramos em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Aplaude ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Continue conosco aqui por este canal. Muito bem, queridos. Glória a Deus, né? Vire para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: olha, a boca fala o que o coração está cheio. A palavra tem poder, irmãos. Amém? A palavra da profecia, o que é o dom de profecia? É proferir palavras em Cristo, pela fé. Isso significa profetizar. E o nosso tema hoje é esse: a boca fala o que o coração está cheio. Por isso que nós precisamos encher sempre
o nosso coração de palavras provindas do Espírito. A gente não pode, sabe, nós não podemos, a gente não pode ficar vulnerável às palavras deste mundo. Porque as palavras deste mundo, muitas das vezes, elas são palavras de morte. Elas são palavras que, se nós deixarmos elas adentrarem em nós, acaba que pode aniquilar a fé, pode desfalecer a fé. E aí esse é um grande problema, porque o justo vive pela fé. E quando a minha fé está em alta, tudo acontece. Mas quando a minha fé está em baixa, parece que as coisas não vão. Parece que, sabe, a gente não vive a plenitude de Deus. É possível viver a plenitude de Deus? Sim. Mas quando nós vivemos a plenitude da fé. E quando uma pessoa vive a plenitude da fé, as palavras que saem da boca dela, ou delas, revelam, anunciam, reverberam isso. Porque de fato a boca fala o que está cheio, o coração. Então, em Lucas capítulo 7, versículo 1, eu quero ser breve, eu quero só ler um texto aqui, e depois nós vamos profetizar, amém? Quem veio hoje para profetizar, em nome de Jesus? Então, Lucas 7, 1, versículo 1, fala assim: e depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O texto está falando de Jesus. Entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. Olha isso, ele estava doente, quase, o quê? Morrendo. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar de Jesus. E o que ele ouviu falar de Jesus? Você consegue aí imaginar o que as pessoas falavam de Jesus? Quem pode dar uma opinião aí? O que as pessoas falavam de Jesus? Hein? É porque apareceu um galileu, um nazareno, um homem comum, um judeu, e que não havia nele formosura nenhuma, mas as pessoas ouviam falar dele. E exatamente isso. Falavam o que muitos aqui falam. Por exemplo, quem trouxe alguém aqui, porque você falou para alguém que Jesus cura? Levanta a mão. Aí. Levanta a mão assim. Quem está trazendo alguém aqui hoje porque você falou que Jesus cura? A senhora? É? Mas ela tem uma prova real, né? Que é a sua mãe, né? Você falou da sua mãe para ela? É? Então, e ela está aqui hoje, né? A senhora, ela falou para a senhora sobre Jesus, não foi? E ela falou para a senhora assim: olha, Jesus é Jesus. Não tem nada, absolutamente nada, que ele não possa fazer. Porque ele é Jesus. Ele é Deus. Ele é poderoso, ele é soberano. Ele é o autor e consumador da fé, príncipe da paz, Deus forte, conselheiro. Amém? Então, esse homem ouviu falar de Jesus.
o servo naquela situação. E ele enviou-lhes uns anciãos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação. Eles começaram a falar do centurião. Ele ama a nossa nação, embora seja romano, mas ele ama os judeus, ele ama o nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Quer dizer, era um homem que era bem quisto, bem aceito até pela própria comunidade ali de Cafarnaum. E foi Jesus com eles. Mas, já quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir me encontrar contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Olha isso. O centurião disse assim: diga uma palavra, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus se admirou, e voltando-se disse à multidão que seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Olha isso, nem mesmo em Israel tenho achado tanta fé. Observe o texto. Jesus procurava o quê? Fé. Quem está entendendo? Porque ele fala: eu não achei. Quer dizer, a gente quando fala assim, eu não achei, porque eu estou procurando. Esse é um texto que me chama a atenção. E voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o seu servo. Amém? O quê? Palavra. A boca fala o que está cheio, o coração. A boca fala. Mateus 12:34, para a gente encerrar. Olha isso. Mateus 12:34 vai dizer assim, 12:34. Jesus estava num discurso ali com os escribas, com os fariseus, falando, ensinando, e dentro desse discurso ele fala com eles assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Aí aqui que ele fala essa palavra, pois a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o teu coração? O que você tem profetizado em relação à sua saúde, em relação à sua família, em relação aos teus? O que você tem falado? Às vezes você olha para os teus problemas, às vezes você olha para as adversidades que você tem vivido, que você tem passado, e o que você fala? O que você diz? Quais são as palavras que saem da sua boca quando, por exemplo, você olha aquela situação que às vezes você até orou, mas você ainda não viu uma situação concretizada daquilo que você orou? O que você fala? Será que você tem falado que não tem jeito, que isso é assim mesmo? Será que você tem falado que é difícil, que isso é um problema impossível? Será que você tem falado que você nasceu para sofrer,
que você nasceu para viver mesmo, talvez do jeito que você tem vivido. Porque se você fala isso, é porque talvez o teu coração esteja cheio disso. E a proposta aqui hoje, primeiramente, é esvaziar o teu coração de tudo isso, para enchê-lo de fé, para enchê-lo da palavra de Cristo. A palavra de Cristo que é libertadora, que cura, que salva, que restaura, que liberta, que independentemente do quadro, independentemente do que os teus olhos têm contemplado, do que os teus ouvidos têm escutado, mas agora eu te desafio a você dar ouvidos ao Espírito, a voz do Espírito. E a voz do Espírito, ela vai dizer a você que tudo é possível, aquele que crê. A palavra de Deus não é mentirosa. E o Senhor Jesus, Ele não é um mentiroso. O Senhor Jesus, Ele não é um falso mestre. Ele não é um falso professor. E Ele disse isso, que tudo é possível àquele que crê. E aí eu preciso escolher, ou eu vou escolher o que a minha alma se encheu, o que os meus olhos naturais, as minhas convicções naturais, as minhas percepções naturais, humanas, adâmicas, me falam. Ou eu vou crer de fato naquilo que o Espírito, Ele diz. E o que o Espírito diz? Pastor, o que o Espírito diz em relação ao meu problema, a essa doença que eu cheguei aqui hoje, ou essa situação que eu tenho atravessado na minha vida? O que diz o Espírito? Ele diz a você que tudo é possível, desde que você creia, desde que você não seja incrédulo, incrédula. E aí, nesse mesmo texto, para finalizar, o versículo 37 desse texto aqui, pode colocar o 37, olha o que ele continua dizendo nesse texto. Ele fala assim, ó: pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Talvez você pense assim: que é isso, pastor? Me explique isso aí direito. Porque olha só, por que Jesus falou isso? Por suas palavras vocês podem ser absolvidos. Sabe por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa salva, as palavras que saem de dentro dela são palavras de salvação, sim ou não? Então ela está absolvida. Quem está entendendo? Mas ele fala aqui que também os condenados têm palavras de condenados, palavra de morte. O que ele está dizendo é que as palavras, elas têm o poder de fazer com que nós possamos nos apropriar daquilo que a cruz fez. Amém? Por isso que esse texto fala isso. Porque, tudo bem, Jesus morreu na cruz por mim, levou o meu pecado, levou a minha doença, levou a minha enfermidade. Mas se eu não crer ao ponto de eu profetizar isso e colocar para fora o que está dentro, então eu vou continuar ainda perdido e condenado. Quem está entendendo, querido? É isso, porque para salvação é fé, para cura é fé, para libertação é o quê? Fé. Por isso que Jesus falou, porque dependendo do que a pessoa está falando,
vai revelar o que está dentro dela. E é o nosso tema de hoje. A boca fala o que está cheio o coração. Pastor, então tem que trocar as palavras? Não, tem que trocar o que está dentro do teu coração. Porque trocando o que está dentro do teu coração, automaticamente as tuas palavras serão diferentes. Por que tem gente que só fala em desgraça? Porque ela está cheia de desgraça dentro dela, de palavra de morte, negativa. E aí, quando a gente vai no 36, olha o versículo 36. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda a palavra inútil. Olha isso. Você vê como que o poder da palavra, a palavra tem poder. Que Jesus chegou a falar isso, ó. Que aquilo que a gente fala tem poder no mundo espiritual. Tem poder no mundo espiritual. Por isso que a gente tem que profetizar vida. Mesmo você percebendo que às vezes não está mudando nada daquilo que você está falando, mas você continua profetizando, você continua falando, você continua declarando, seja cura, seja libertação, seja salvação de alguém, arrependimento de alguém, enfim, qualquer situação exterior que você queira ver, porventura, sendo modificada, começa dentro da gente, parte de dentro de nós e de dentro de você. Amém, queridos? Amém? Essa fé está dentro de você. Dentro de você. E você precisa, sabe, colocar ela para fora. Jesus estava falando nesse texto de palavra. O que é uma palavra ociosa? Ociosa. Tem algumas traduções aí que está falando no lugar de palavra inútil, ociosa. São palavras sem propósito. São palavras sem objetivos. São palavras inúteis. São palavras que não têm função e nem ocupação. Jesus estava falando disso. A pessoa está passando ali uma situação e o que ela fala não está resolvendo nada. Só que dentro dela tem o poder para resolver. Quem está entendendo, queridos? Você está entendendo o que eu estou falando? Ela está ali falando, mas não está resolvendo nada. É igual os religiosos, né? Às vezes vê uma pessoa endemoniada, tem religioso que começa a falar mal da pessoa. Quem está entendendo? Fala, está vendo? Olha aí, está assim, ó, porque dá brecha para o demônio, é o pecado, não sei o quê, e começa, não é? Isso é palavra inútil. Porque vai resolver alguma coisa? Não, o que vai resolver é ela abrir a boca e falar, demônio, em nome de Jesus eu te mando, sai dela, sai dele. É isso. Agora essas palavras inúteis não resolvem nada. É disso que ele está falando. É disso que ele está falando, do poder das palavras. Porque ele nos deu esse poder. E às vezes nós insistimos em irmos por outros caminhos. Insistimos em caminharmos por outras veredas que ele não ensinou. Que ele ensinou isso. Ele ensinou é profetizar, é falar. Ele disse, se disser ao monte, erga-te, levanta-te, lança-te no mar, se não duvidar, assim será contigo. Vai acontecer. Isso ele ensinou. Ah, pastor Gamonal, é tão difícil. Aí já começa, tá vendo? É isso que está gravado na mente, né? Ah, é tão difícil. E a gente troca o discurso. E vamos profetizar. Se tem uma situação para você profetizar sobre ela, nós vamos profetizar que cura hoje aqui.
cura. Ah, pastor, mas o médico falou, não, o médico estudou, nós respeitamos a autoridade dele, o conhecimento dele, mas nós cremos também no médico dos médicos. Amém, queridos? Amém, queridos? Eu sei que o médico vê muita coisa, o médico o que seria da humanidade sem os médicos, sem a medicina, concordo plenamente. Vejo a mão de Deus na medicina, vejo a mão de Deus, que seria do mundo sem a medicina. Mas eu digo, o que seria da humanidade sem o médico dos médicos? Porque tem casos que realmente espantam até os médicos. Muitos sabem que e são testemunhas de muitos milagres. Sabia que essa classe são os que mais testemunham milagres? Mais até do que o povo que está dentro da igreja. Porque eles veem situações que, pelo que eles estudaram, não teria como a pessoa viver. E quantos casos a pessoa, quando vê, sai lá, recebe alta. Então, esse é o nosso Deus. Mas o que você vai profetizar? Eu vou profetizar aqui hoje, juntamente com você, uma palavra de vida, de cura, de libertação. Você vai profetizar algo em favor da sua vida ou em favor de alguém. Uma palavra. O centurião falou, não, uma palavra. Jesus falou, procurei em Israel, não achei uma fé como essa. Uma fé como essa, é isso que ele procura nesses momentos, né? Ele procura a fé. Que a fé é realmente, eu acho que o ato de fé, para mim, é o maior ato de adoração. Porque no momento de adversidade, quando a pessoa, ela demonstra a fé mesmo, ela manifesta a fé, é naquele momento que realmente ela está dizendo, não, eu creio em Deus, eu vivo Deus, eu creio no que Ele fez por mim. Naquele momento ela está fechada 100% com Deus. E ela revela isso. É nesse momento que as coisas acontecem, se materializam. O mundo espiritual se materializa. As bênçãos espirituais, celestiais, se manifestam nessa hora, quando acontece isso. Não naquela que a pessoa fica, ó dia, ó morte, ó azar, ó vida cruel, ó desgraça, para que eu nasci? Oh, meu Deus, eu joguei pedra na cruz. Quem já ouviu essa? Quem já ouviu essa? Não é? Eu joguei pedra na cruz, não é possível. Ai, meu Deus, eu acho que fizeram trabalho para mim com cabeça de jegue, com pata de cobra, com pena de morcego. Hein? Com quê? Dente de sapo, né? Vamos profetizar, irmãos? Então fique de pé em nome do Senhor Jesus. Quem veio hoje aqui, convidado, convidada, ou você que já é da igreja, ou você que está aqui pela primeira vez, ou segunda, mas hoje você veio determinado, determinada, a tomar posse da tua cura física. Levante a mão assim, cura física. Levante a sua mão. Amém. Então, eu chamo todos vocês aqui na frente para a gente profetizar. E aqueles que quiserem subir aqui para um momento de cura, para um momento de ministração de cura. Pastor Clodoaldo vai trazer aqui o pai. É isso, gente. É momento de profetizar. É momento de... Se você está aqui, não está bem, pastor Gamonal, eu quero declarar, eu quero tomar posse desse momento de cura. Isso. Vem mais,
vem mais quem está lá atrás, vem também aqui, vem se juntar aqui a gente. E sobe aqui quem veio para a cura, para a libertação. Pode subir, pode subir. Sobe lá, senhora, pode vir aqui. Glória a Deus, você veio para isso. Você foi chamada aqui para isso. Uma palavra. Com uma palavra, essas pessoas serão curadas aqui nesta noite. E aquela pessoa que você vai profetizar por elas aqui hoje, também vai ser com uma palavra. Amém, queridos? Amém? Vocês estão nessa fé, sim ou não? Sim. Então feche os olhos de vocês. Entre agora na atmosfera do Espírito. Porque quando a gente fecha os olhos, né, dizem que os olhos são uma das janelas da alma. E é verdade. Quando você fecha os seus olhos para esse mundo carnal, você está dando lugar ao Espírito. É quando você olha para dentro de você. É quando você procura dentro de você o Espírito que está lá. A fé que foi derramada dentro de você. Porque quando você creu em Jesus, foi derramada em você uma fé. Foi derramado em você um Espírito. E agora, quando você fecha os seus olhos, você sai da dimensão da carne. Vocês que estão aqui em cima também, vocês saem da dimensão da carne e vocês entram na dimensão do Espírito. E você começa a buscar essa fé que está dentro de você. Fecha os olhos, começa a procurar ela está dentro de você. Dentro de você. Essa fé que está dentro de você, ela te capacita a profetizar a sua cura. O Senhor tem fé, não tem? Então, essa fé que está dentro do Senhor, ela te capacita ao Senhor dizer: em Cristo eu estou curado. O Senhor toma posse da sua cura. Qual o nome do senhor? Hernandes. Seu Hernandes. O senhor entendeu? Uma palavra. Ele quer que o senhor, não precisa o senhor falar muita coisa hoje aqui não, mas uma única coisa que o senhor disser, tem que fazer mudar tudo. E o que o senhor tem que dizer, partindo de dentro do senhor: eu não volto para minha casa hoje sem a minha cura. É isso que o senhor tem que dizer. Eu não desço daqui hoje sem a minha cura. Vocês que subiram aqui, a mesma coisa. A senhora, dentro da senhora tem uma fé, e a senhora já tem que começar a dizer: eu não volto hoje sem a minha cura. Vocês que estão aqui embaixo, eu sei que tem gente aqui embaixo também precisando de cura. Alguns ficam receosos de subirem aqui, de vir, mas também precisa. Então, que você esteja entendendo isso que eu estou falando. Você que está aí no banco também, vai depender de uma palavra. Ah, pastor, mas eu não consigo achar essa palavra. Ela está dentro de você. Por isso que eu te desafio agora: feche os seus olhos, que o Espírito Santo vai fazer você achar dentro de você essa palavra. A mesma palavra que o centurião disse. Ele disse: manda com uma palavra e o meu servo ficará curado. Ele disse: não precisa nem Jesus vir aqui na minha casa, porque com uma palavra, uma única palavra de Jesus, o meu servo será curado. Veja a fé daquele homem, queridos. Observem a fé daquele homem. Com uma palavra, e Jesus falou: então, seja conforme a tua fé, assim será, como você creu, como você disse, assim será contigo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, assim será contigo, como você disser aqui nesta noite, como você disser aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos que foram chamados, que foram habilitados a estarem ministrando em posição de mãos,
podem ficar à vontade, porque aqui é noite de cura, é noite de nós nos apropriarmos daquilo que a cruz fez, daquilo que a cruz proporcionou. Na cruz Ele liberou cura, na cruz Ele liberou libertação, salvação, milagres extraordinários. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora esse espírito de enfermidade, e com uma palavra nós declaramos agora, nós mandamos agora: espírito de enfermidade, demônios, saem agora desta vida, saem agora deste corpo, em nome de Jesus Cristo. Infecções, inflamações, em nome de Jesus.